nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Diz assim a Escritura Sagrada: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Podeis assentar. Meus amados irmãos, causa-nos espanto que haja cristãos que sejam cessacionistas, ou seja, defendam a cessação dos dons espirituais, como se para o nosso tempo eles já não mais estivessem disponíveis ou em operação. Causa-nos espanto porque a Bíblia foi escrita para nós que vivemos depois dos apóstolos. Aqueles cristãos primitivos que tinham os apóstolos podiam ouvir de primeira mão, de viva voz, aquilo que eles haviam aprendido de Jesus e tiveram por inspiração do Espírito Santo. Mas o que está aqui no Novo Testamento não foi para aquela geração. Obviamente as cartas, elas eram existentes como tais, como cartas, e tiveram destino naquele tempo. Mas para compor as Escrituras, elas passaram a existir não para aquela geração que podia ouvir de primeira mão, mas para nós, para as gerações seguintes. E seria altamente esquisito que nós estivéssemos lendo hoje aqui Paulo dizendo, a Bíblia dizendo para nós hoje que não devemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. De que nos adiantaria saber sobre dons se já não estivessem eles mais a existir? Melhor era que Deus tivesse então omitido qualquer informação sobre aquilo que já não mais teria para nós uso. Mas Paulo está dizendo, como carta disse para aqueles de Corinto a quem escreveu, mas como Escritura está dizendo para nós, geração pós-apostólica, que nós não devemos ser ignorantes acerca dos dons, porque deveríamos saber detalhes sobre aquilo que não mais vigora. Além disso, se fosse verdade que os dons já não mais estavam disponíveis à igreja, nós teríamos pelo menos 3 capítulos, 1 Coríntios 12, 13, 14, 3 capítulos longos, numa carta, por exemplo, que não seriam de nenhum préstimo para a nossa geração. Obviamente Deus não
faria constar na Escritura tal desperdício. Não há nenhuma razão para acreditar que estes dons tenham cessado, até porque foram dados para a edificação da igreja. E a igreja não está terminada, acabada, é um processo em construção. Jesus está preparando sua noiva para apresentá-la a si, sem mácula nem ruga, mas esse dia ainda não chegou. A igreja está num processo de edificação e para este fim os dons foram dados para a edificação da igreja. Então nós cremos que os dons continuarão a operar até o dia do arrebatamento da igreja. Foram dados para a igreja. Mas a primeira pergunta que nós deveríamos colocar é esta: quem pode receber os dons espirituais? Para quem eles estão acessíveis? Nós acreditamos que quando alguém entrega sua vida a Jesus, arrependido de seus pecados, ele nasce de novo, nasce do Espírito Santo, passa a ter uma nova vida, e esta vida é pelo Espírito. Ele agora vive pelo Espírito de Deus, pela vida do Espírito de Deus nele instilada. E ele, a partir dessa vida do Espírito, pode dia a dia andar em santificação, deixando esta vida fluir, mantendo-se na dependência do Espírito. Por isso que Paulo diz aos Gálatas: se vocês vivem pelo Espírito, andem também no Espírito. Então o crente é regenerado e ele está ou deve estar de modo diário andando no Espírito, dando uma vida de fruto. E aquele que anda no Espírito não satisfaz a cobiça da carne. E de acordo com Paulo na carta aos Gálatas, o que anda no Espírito produz o fruto do Espírito. Então todo crente salvo que vive pelo Espírito já pode e de logo fará andar no Espírito. Produzirá o fruto do Espírito. Como todo fruto tem o seu desenvolvimento, primeiro está verde, depois está de vez, depois está maduro, assim também o fruto do Espírito em nós, ele vai a cada dia, na medida em que progredimos em santificação, sendo aprimorado. Nós vamos produzindo de maneira mais perfeita, mais plena. Todo crente pode andar em santidade, deve andar em santidade, vai andar em santidade de alguma forma. Alguns por submissão a Deus contínua mais profundamente, outros por falta de vigilância terão um caminhar trôpego, mas sempre estarão caminhando para diante, não para trás. A verdade é que todo crente pode viver uma vida de santidade e produzir o fruto do Espírito. É para isso que ele foi salvo, para dar fruto, para manifestar a vida de Deus, para que os outros vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. E todo crente verdadeiro, com o coração mudado, há de manifestar em seu viver diário a vida de Deus que está instilada em seu ser. Mas o que nos introduz no acesso aos dons espirituais não é a conversão. A conversão nos possibilita andar no Espírito, a conversão nos possibilita produzir o fruto do Espírito, mas é uma outra experiência, o batismo no Espírito Santo, subsequente à conversão, que deve ser buscada. Essa experiência de uma maneira específica deve ser pedida a Jesus Cristo, batizador no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo que, recebido, nos introduz na dimensão de possibilidade dos dons do Espírito Santo. Na verdade, meus amados irmãos, a Bíblia diz que o batismo no Espírito Santo dá-nos poder para testemunhar, nos reveste de poder, nos habilita, capacita para a obra de Deus, para o serviço espiritual. E os dons espirituais, eles vêm para nos dar mais condições, nos dar capacitações específicas no serviço a Deus. Nós não temos por objetivo hoje provar que é o batismo no Espírito Santo que leva ao acesso aos dons, nem qual seja a evidência do batismo no Espírito Santo, mas eu vou apenas tomar um texto e a partir dele estabelecer amplamente essa doutrina, que não é o objeto da nossa mensagem,
mas que deve ser estabelecida ou pré-estabelecida para entendermos os dons. Vamos ver o que a Bíblia diz em Atos, no capítulo de número 19. Em Atos 19 diz assim, a partir do verso 1: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Paulo, quando chegou a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Se a Bíblia não acrescenta informação, obviamente eram discípulos de Cristo, eram discípulos de Jesus, mas que por desconhecimento do que os evangelizou, que fora Apolo, nada sabiam sobre o batismo cristão. Apolo, diz a Bíblia, muito embora falasse com exatidão acerca de Jesus, ele só conhecia o batismo de João Batista. E aquelas pessoas creram em Jesus, tornaram-se discípulos de Jesus, foram salvas. Entretanto, elas não conheciam outro batismo que não o batismo de João Batista. A diferença entre o batismo de João Batista e o de Jesus era que o batismo de João Batista era sobre confissão de pecados. O que vinha para ser batizado tinha que confessar publicamente os seus pecados. Era o batismo de arrependimento. E o batismo cristão é em nome de Jesus, sob a confissão do nome de Jesus. O que vem para ser batizado deveria confessar também o senhorio de Jesus Cristo sobre sua vida. E aquelas pessoas ali, elas não estavam produtivas, porque Paulo, de alguma maneira, sem que nada falasse, sentiu que havia alguma coisa faltando. Viu uma inércia, viu uma falta de motivação, de graça, de poder, de ação. E Paulo, quando olhou para eles, disse: Vocês receberam o Espírito Santo havendo crido? Obviamente referia-se ele ao receber consciente do Espírito. Todo crente salvo tem o Espírito Santo na forma de vida divina nele fluindo, como já disse eu, nasceu do Espírito Santo. Mas quando nós vamos evangelizar alguém, nós perguntamos se ele quer aceitar Jesus. Conscientemente é a Cristo que ele recebe, muito embora o Espírito Santo venha viver nele. É preciso uma recepção consciente do Espírito Santo. Jesus disse: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. E ele disse: Quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abre-se-vos-á. E ele disse: Se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial sabe dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Isso não poderia ser referente à conversão. Nós não temos, no momento em que estamos evangelizando, nenhum instante em que dizemos à pessoa: peça para receber o Espírito Santo, receba o Espírito Santo no seu coração. Nós a convidamos a receber Jesus, nós pregamos Jesus para ela. O Espírito Santo vem a ela, mas conscientemente ela está recebendo Jesus. O Espírito Santo está vindo para trazer algo de Jesus para ela, compartilhar para ela a vida ressuscitada de Cristo. Mas é preciso buscar o Espírito Santo como um dom de Cristo. É preciso buscá-lo de maneira específica. E Paulo perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo? Conscientemente o pediram? Quando eles disseram: Nem sequer sabemos que haja Espírito Santo, não é que eles desconheciam a existência do Espírito Santo. Afinal de contas, eles eram discípulos. Eles sabiam sim sobre o Espírito Santo. Apolo conhecia as Escrituras do Velho Testamento, que falava no Espírito Santo. O próprio batismo de João Batista, quando João Batista batizava, era dizendo: Eu vos batizo com água, vem depois de mim um que batiza no Espírito Santo. Quando elas disseram, aquelas pessoas: Nós nem sequer sabemos que haja Espírito Santo, quer dizer que haja Espírito Santo a ser recebido. Nós não sabemos que tínhamos que recebê-lo de uma maneira específica, consciente. E aí Paulo vai buscar informação sobre
o que eles sabem sobre o batismo nas águas. Vendo que não sabiam sobre o batismo cristão, os instrui e os batiza em nome de Jesus, e depois impõe as mãos sobre eles, para que eles sejam batizados no Espírito Santo. Ainda que alguém dissesse que aquelas pessoas não eram convertidas, que só foram convertidas quando Paulo as esclareceu, a doutrina da subsequência ainda estaria mantida, porque Paulo, depois que as esclareceu, as batizou em água e só depois orou por elas para que fossem batizadas no Espírito Santo. Então suponhamos que elas não fossem já crentes, eu creio que eram, mas suponhamos que não fossem, tivessem um mau conhecimento que não lhes permitia nem ter salvação. Então até o momento em que foram batizados já teriam recebido esse conhecimento. Paulo não as teria batizado em água se já não achasse naquele momento que estavam salvas. Mas o fato é que somente depois do batismo em água é que ele orou por elas, para que elas fossem batizadas no Espírito Santo. Então, por um caminho ou por outro, achando que já eram crentes ou achando que vieram a ser crentes naquele momento, ninguém pode duvidar que houve dois instantes: o instante em que converteram-se, e que foi, seja antes de Paulo ter chegado, quando Paulo chegou, um momento anterior ao instante em que Paulo as batizou nas águas, e o momento posterior ao batismo, quando Paulo impôs as mãos sobre elas e orou para que recebessem o Espírito Santo em sua plenitude. E observe, quando Paulo impõe as mãos, o Espírito Santo vem sobre elas e elas falam em línguas e profetizam. E aqui nós temos a doutrina da evidência inicial do batismo no Espírito Santo, falar em línguas. Em Atos, no dia de Pentecostes, todos falaram em língua. Na casa de Cornélio, todos falaram em línguas. E aqui esses 12 profetizaram, mas primeiro falaram em línguas. Mas depois que receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, também profetizaram. E aí já é um dom espiritual. Entraram, portanto, mediante o batismo no Espírito Santo, na acessibilidade aos dons, na possibilidade dos dons espirituais, havendo-se manifestado aqui, logo em seguida, a experiência do batismo no Espírito Santo, o dom de profecia. E veja como a Bíblia é perfeita. A Escritura diz, na carta aos Coríntios, que quem fala em línguas edifica a si próprio, mas que os dons espirituais, eles são para a edificação da igreja, e que neste sentido a profecia torna-se até na reunião congregacional mais interessante do que a língua, a não ser que haja interpretação, porque a profecia permite que a igreja seja edificada, enquanto que aquele que fala em línguas edifica apenas a si mesmo. Por isso, se não houver intérprete, não fique calado absolutamente, fique calado diante da igreja, mas no seu lugar pode falar consigo mesmo e com Deus, diz o apóstolo Paulo. Note, primeiro você fala em línguas, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, e aí você edifica a si próprio. Depois você recebe dons espirituais para edificar a igreja. É a lógica da Bíblia: dá de graça o que de graça recebeu, o que tenho isso te dou. Você não pode dar o que não tem, então primeiro você tem que ter edificação, para depois você dar edificação. Por isso que a primeira coisa que acontece com alguém quando é batizado no Espírito Santo é falar em línguas, para que ele tenha se edificado a si próprio, e aí depois ele vai ter acesso aos outros dons para ser um instrumento para a edificação dos demais. Primeiro você tem que ter para que possa dar. Então o batismo no Espírito Santo nos introduz nessa dimensão dos dons. Poderá ser que logo no momento do batismo no Espírito Santo você já receba dons como estes daqui que profetizaram. Pode ser que você receba dons e ainda não saiba que os tem, porque não se manifestaram ainda, mas já foram recebidos. E poderá ser que você vá buscando e pedindo certos dons e os receba posteriormente ao batismo no Espírito Santo. Mas é o batismo no Espírito Santo que abre a porta para os dons espirituais. No Velho Testamento, o sacerdote tinha vários sinos na sua vestimenta, 9 na verdade. Os sinos tinham um barulho desagradável. Para que isso se evitasse, era colocada uma romã de ouro pesada no sino, exatamente para equilibrar o seu som. Para cada sino, uma romã. A romã é o fruto do Espírito, os sinos são os dons do Espírito. Por isso que Paulo disse: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens,
Se eu não tiver amor, serei como um símbolo que bate, um sino que retine. Os dons são como este sino e a romã é como fruto. O ideal é que nós tenhamos santidade e poder. É que nós tenhamos o fruto e os dons do Espírito Santo. Mas note, para cada romã, para cada sino uma romã. E eram 9 sinos, 9 romãs. Então, a Bíblia mostra que o fruto do Espírito se manifesta em número de 9. Amor, paz, unidade e tal. E você encontra 9. Quando lê na primeira carta aos Coríntios sobre os dons do Espírito Santo, tem 9 também. Para cada sino, uma romã. A conversão, a regeneração, nos faz participar, por esta vida no Espírito que temos logo que nos convertemos, dos atributos morais de Deus. O que é a santificação? O que é o fruto do Espírito? O que é esta vida no Espírito que já podemos ter logo que nos convertemos? É uma participação nos atributos morais de Deus, na sua pureza, na sua integridade, verdade, fidelidade. É uma participação naquilo que há em Deus de bondade, de moralidade, de justiça. Quando somos batizados no Espírito Santo, entretanto, os dons nos possibilitam participar de outra dimensão de Deus, de seus atributos naturais. Se você prestar atenção, alguns dos dons são a participação do crente na onipotência de Deus. Ele não tem a onipotência, ele participa em alguma medida. Quando, por exemplo, há uma cura de um enfermo, uma operação de maravilhas, é a onipotência de Deus, em alguma medida, agindo através daquele crente. Mediante os dons, nós participamos daquela ciência de Deus, que Ele tem razão de sua onipresença e onisciência, como veremos no dom da palavra do conhecimento. Participamos da sabedoria de Deus pela palavra da sabedoria. Então, quando nos convertemos, recebemos a vida do Espírito para que possamos participar dos atributos naturais de Deus, mas batizados no Espírito Santo mediante os dons. Elementos parciais dos atributos naturais de Deus se manifestam em nossas vidas. E aqui na carta aos Coríntios, nós temos a descrição dos dons espirituais, acerca dos quais Paulo disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes. Esses dons, irmãos, não estão limitados às figuras dos pastores, dos que ocupam posições ministeriais. Esses dons alcançam o crente mais simples. Todo aquele que é salvo pode ser batizado no Espírito Santo. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo tem acesso aos dons espirituais. Eles, portanto, são acessíveis a todos. Quando Paulo explica o funcionamento dos dons, ele explica a partir da ideia do corpo de Cristo com seus membros interdependentes. Por que é importante nessa noite que estejamos falando sobre os dons espirituais? Porque nós estamos num encontro de grupos familiares. E se nós examinarmos a igreja primitiva, nós veremos que ela tinha 2 tipos de reunião. A reunião maior, onde os cristãos iam para ouvir a doutrina dos apóstolos. Essa expressão perseveravam na doutrina dos apóstolos não quer dizer apenas que eles não se apartavam do que os apóstolos ensinavam, mas que eles perseveravam em ir ouvir os apóstolos. Doutrina quer dizer ensino. Eles iam para este culto de ensino dos apóstolos. No dia de Pentecoste, Pedro se levantou com os 11, os demais ficaram lá. Os ministros assumiram uma posição, porque ali era uma pregação evangelística. Mas nós tínhamos aquelas reuniões que aconteciam em casas, reuniões domésticas. A Bíblia diz que eles perseveravam no templo, de casa em casa. Paulo disse: não me abstive de anunciar o que fosse útil, quer publicamente, quer de casa em casa. Várias vezes é mencionado que eles se reuniam em casas. E nessas reuniões menores em casas é que nós víamos acontecer o que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo
para edificação. Note, nessa reunião doméstica havia esta participação, o funcionamento do corpo pelo auxílio de todas as juntas, como diz lá na carta aos Efésios, pelo auxílio de todas as partes. Essa reunião aqui não parece uma reunião presidida por um pastor, por um apóstolo, mas uma reunião espontânea. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. É curioso que a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que os irmãos perseveravam em partir o pão nas casas. A ceia do Senhor, muito embora possa ser feita no coletivo aqui, de acordo com o livro de Atos, ela era feita preferencialmente nas casas, nessas reuniões domésticas. Por quê? Porque na ceia você tem um só pão e cada cristão fraciona uma parte do pão. Interessante que nas igrejas, hoje em muitas igrejas, você vai lá para a ceia e já chega lá com o pão partido. Ainda que o pão não esteja partido, ele é partido na hora apenas pelos diáconos, e o povo não participa do ato de partir o pão. Mas havia na igreja primitiva uma grande ênfase em que todos participassem do partir do pão. Note que a Escritura não diz que eles perseveravam em comer o pão, eles perseveravam em partir o pão. Em Atos, lá 20, diz que os irmãos haviam se reunido para partir o pão. Lá na carta aos Coríntios, Paulo diz: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Note, o pão que partimos. Por que é importante cada um partir do pão? Porque cada um tira ali um pedacinho daquele pão, confessando que é uma parte do corpo. Se todos os pedaços que cada um comeu se reunissem outra vez, nós teríamos um pão inicial que estava lá sobre a mesa. É uma confissão de responsabilidade, de inclusão no corpo de Cristo. Então eles partiam o pão em casa porque exatamente nessa reunião doméstica era onde havia a funcionalidade do corpo de Cristo pela intervenção, interdependência de todos os membros. E a ceia acontecida ali era um estímulo para que se desse não apenas no símbolo da ceia, mas no modo espiritual das reuniões, esta participação de todos por meio dos dons espirituais. Os dons espirituais, de acordo com a carta aos Coríntios, capítulo 12, foram dados para a edificação da igreja. Diz assim a Bíblia Sagrada, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil ao coletivo. Em 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, verso 12, a Bíblia diz assim: também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então os dons eram sempre para a edificação do conjunto, da igreja. Por isso que nós fazemos uma diferença entre as línguas como sinal do batismo no Espírito Santo e as línguas como dons. Se você fala em línguas e Deus não está levantando nenhum intérprete, essas línguas não são um dom espiritual, elas são o sinal, a evidência do batismo no Espírito Santo. Dons, por definição da carta, edificam a igreja. Línguas sem interpretação edificam apenas a pessoa que fala. Quem fala em línguas está falando com Deus, ou orando ou louvando. Há um equívoco de se pensar que quando se interpretam as línguas se tem uma profecia, uma mensagem de Deus para os crentes. Na verdade, alguém pode falar línguas e profetizar, mas a profecia não pode ser o conteúdo da interpretação das línguas. Quando você fala em línguas, você está orando, você está louvando. Por isso que Paulo diz: se tu louvares em espírito, como dirá o amém o irmão que não tiver a interpretação? Então, quando você fala em línguas, o sentido é de cima para baixo. Você está orando ou você está louvando. Se aquilo que você está falando com Deus na oração ou expressando no louvor é algo pessoal e particular seu, Deus não irá levantar um intérprete. E não é o dom. São as línguas devocionais. Agora, quando você tem um intérprete, é porque Deus teve a pretensão de colocar para você em línguas, está falando em oração algo que diga respeito ao todo. Você está orando pelos demais, está louvando a Deus por algo que Deus tem feito na igreja, e Deus quer
línguas congregacionais, aí nós temos o dom do Espírito. As línguas como dom, nem todos têm. E Paulo deixa isso claro. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, ele diz assim no verso 30: tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Note, ele já está dizendo, tem todos os dons de curar. É uma pergunta retórica, obviamente ele quer como resposta, não, nem todos têm dom de curar. Aí ele diz, falam todos diversas línguas? Não, mas note que logo em seguida ele diz, interpretam todos. Então ele está falando de línguas interpretáveis. Nem todos falam línguas interpretáveis dos que são batizados no Espírito Santo, nem todos têm esse dom. Há uma tradução da primeira carta aos Coríntios 12, que quando vai falar da descrição dos dons, e chega nas línguas e diz, a um é dado a variedade de línguas, a outro a capacidade de interpretá-las, indicando que aquelas línguas que foram mencionadas são interpretáveis, porque quando vai falar do dom de interpretação, referencia-se a elas, voltando retrospectivamente, que é a capacidade de interpretá-las. Portanto, o dom envolve línguas interpretáveis, congregacionais. Não falar em língua devocional, que edifica a si próprio, que não vai ser acompanhado do dom de interpretação, onde a pessoa deve falar apenas consigo mesmo e com Deus. Este aí é o sinal do batismo do Espírito Santo, são as línguas devocionais. Na primeira carta aos Coríntios 14, note, depois de ter dito no 12, Paulo, que nem todos falam línguas interpretáveis, no 14 ele diz assim, no verso de número 5, e eu quero que todos vós faleis em línguas. Ora, ele não diria, eu quero que todos vocês falem em línguas, se ele acreditasse que não eram as línguas para todos. Mas aqui ele não está falando do dom. Ele está falando das línguas devocionais, tanto que ele vai dizer, mas eu prefiro que vocês profetizem, porque edifica a igreja. Ele está falando de línguas devocionais, mas ele diz, eu quero que todos falem. Ainda no capítulo 14, verso 18, ele diz, dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Note, presume ele que todos os outros também falam em línguas, ou poderiam falar, porque ele fala comparativamente, eu falo mais do que vós. Ele não está dizendo eu falo e vocês não falam, eu falo mais intensamente que todos vocês, então vocês também falam, todos. Aqui nós temos então a alusão a línguas devocionais, línguas como evidência do batismo do Espírito Santo, que todos que são batizados do Espírito Santo falam, mas nem todos têm o dom de línguas, que necessariamente ao se manifestar virá acompanhado da interpretação. Vamos voltar então à primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, para entendermos os dons espirituais. E uma coisa interessante, eu vou também citar isso daqui. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 39, diz, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Note, ele não manda que procuremos as línguas, manda que a gente procure profetizar, porque é dom para ser procurado. As línguas não são procuradas, nós procuramos o batismo do Espírito Santo e as línguas vêm junto, elas não devem ser proibidas. Corresponde isso na carta aos Tessalonicenses a não apagar o Espírito. Aqui diz, não proíbam as línguas e procurem o dom de profetizar. Lá na carta aos Tessalonicenses 5 diz, não apaguem o Espírito e não desprezem as profecias. Não desprezar as profecias equivale aqui a procurá-las com zelo. E não proibiu falar em línguas aqui equivale lá a não apagar o Espírito. Porque quando você deixa o fogo arder, as línguas vêm junto. Quando você proíbe as línguas, você quer apagar o fogo. Mas vamos à carta aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 12, eu vou começar lendo 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, desconhecedores. Vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Por que ele diz isso, irmãos? Porque quando eles eram pagãos, gentios, cultuavam ídolos, havia também manifestações nas reuniões. Não eram do Espírito Santo, eram manifestações demoníacas. Adorando os ídolos pagãos, eles eram tomados, ficavam fora de si. É por isso que diz, conforme vocês eram levados, eles ficavam
como que fora deles mesmos, sendo levados para lá e para cá, como alguém num centro de umbanda que recebe um espírito e perde naquele momento a autoconsciência da própria personalidade. Paulo quer dizer àqueles irmãos: olha, com os dons espirituais não é assim. Por isso que na outra parte ele vai dizer: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Havia uma confusão no culto, um falava em línguas, o outro profetizava ao mesmo tempo, e era uma baderna, porque eles achavam que quando vinha alguma coisa de Deus, eles não tinham como se manter ou se conter, eles tinham que dar vazão, não podiam esperar um determinado momento, como se eles estivessem tomados pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não age como um demônio age, irmãos. O demônio não respeita a personalidade de ninguém. Você expulsa um demônio, a pessoa diz: não sei nem o que aconteceu comigo. Mas um crente cheio do Espírito Santo, ele sabe o que é que ele está fazendo. Ele sabe o que é que ele está fazendo naquele momento. O Espírito Santo respeita a nossa personalidade. Por isso, eu recomendo que a pessoa, quando for usada por Deus, não se aventure em aquelas encenações. Mudar a voz, falar com as pestanas tremulando, nem precisa dizer no final: assim diz o Senhor. Melhor até que não diga. O profeta do Velho Testamento dizia: assim diz o Senhor. Sabe por que ele dizia? Porque ele estava inspirado de maneira que não podia errar, infalivelmente. Recebia uma palavra de Deus, estava dizendo diretamente. O dom de profecia não equipara-se a uma profecia como a que temos na Bíblia, não vem acompanhada da infalibilidade. Envolve um processo de interpretação nossa do que o Espírito está dizendo, onde nós podemos nos equivocar, acertar parcialmente. Por isso que a Bíblia diz: examinai as profecias e retenham o que é bom. Por isso que a Bíblia diz: fale os profetas 2 ou 3, que os outros julguem. Então, se eu já sei da minha falibilidade, como é que eu vou dizer assim diz o Senhor? Os irmãos depois julgarem o Senhor? Então melhor é que a gente dissesse: irmãos, eu estou entendendo pelo Espírito, como Ágabo, porque dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. Eu estou entendendo pelo Espírito, os irmãos julguem isso daqui. Deveria haver, portanto, uma forma de fazer mais humilde, mas tem gente querendo nivelar-se com o profeta do Velho Testamento, como se estivesse sob uma inspiração infalível, e acha que tem que mudar a voz como se ele estivesse em transe enquanto profetiza. Muitas pessoas dizem assim: pastor, na igreja de vocês eu noto que não há tanto dom de profecia. Quando a pessoa me diz isso, eu digo: não, você está errado. É que no modus operandi da sua igreja, a pessoa, quando diz que está profetizando, não tem como ninguém saber que não está acontecendo alguma coisa com ela, porque ela faz toda uma movimentação que chama a atenção de todos. Ela muda a voz, ela faz tremular as pestanas lá, ela diz: assim diz o Senhor, ela chama a atenção de todo mundo para ela. Na nossa igreja tem irmão profetizando e o outro sendo abençoado, mas nem sabe que foi uma profecia. É uma conversa crente com crente. Deus dá inspiração para um, ele dá uma palavra ali para o outro, que dá o encorajamento de que ele precisa. Um irmão chega para o outro irmão: eu quero lhe dizer uma coisa. Aí diz, ele não diz naquela hora que está profetizando, ele diz o que o irmão precisa ouvir, que ele sentiu de Deus. O irmão: como é que você sabe disso, irmão? Era isso que eu precisava. Profetizou, e talvez nem saiba que está profetizando o que profetiza, e nem sabe que recebeu uma profecia, o que ouviu. O que ouviu apenas sabe que de alguma maneira ele recebeu a resposta de Deus. E o que chegou lá e disse só sabe que fez o que Deus mandou ele fazer. O que nós precisamos não é de visibilidade, é do resultado, é edificação. Tem lugar por aí que diz: pastor, aqui está uma pessoa, é profecia toda hora, e é só divisão, irmão contra irmão, rixa um com o outro, não tem edificação nenhuma. Os dons foram dados para edificação. Então eu quero saber se está havendo edificação. Se está havendo edificação, os dons estão lá. Podem não estar tão evidentes, podem estar invisivelmente manifestando nos diálogos, nas conversas, mas quando os dons chegam, eles promovem a edificação. E muito mais importante do que a gente identificar: esse irmão é profeta, esse irmão é não sei o que, coisas que às vezes só levam ao orgulho, é o irmão glorificar a Deus quando Deus falar com ele através do outro. Seja lá, eu não sei o que é que esse irmão falou, se foi profecia, se foi palavra de conhecimento, se foi porque ele leu a Bíblia, eu sei que seja
homens, nós queremos glorificar a Deus que opera através dos homens. Então esses dons não nos tomam incontidamente. Por isso que ele lembra quando eles eram gentios e cultuavam os ídolos, para dizer, não deve ser do mesmo jeito. E aí no verso 3 diz, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O que é que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer que onde os dons espirituais forem utilizados adequadamente, o nome de Jesus vai ser exaltado. Não vai ser envergonhado nem desmerecido, mas vai ser glorificado, porque Jesus disse, quando o Consolador vier, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Eu não acredito na renovação carismática católica, onde dizem que lá o Espírito Santo age, mas Maria é patrocinada. Mas eu também não acredito que seja algo que está na direção do Espírito Santo, onde o resultado é a promoção de homens, de figuras, de pessoas, como se elas tivessem privilégios especiais de Deus, e Deus não é glorificado, mas todos têm a sua atenção voltada apenas para o homem. Onde Deus age, onde o Espírito Santo age, Jesus é glorificado. E aí ele vai dizer, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Uma alusão à Trindade. Os dons em número de 9 vêm do Espírito Santo. Os ministérios, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres em número de 5 vêm de Jesus. E a operação tanto dos ministérios como dos dons espirituais vem de Deus Pai. E aí nós temos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Note que aqui a preocupação de Paulo é mostrar que o Espírito Santo que age em nós é um, mas ele trabalha particularmente com cada um de nós de um jeito diferente. A um ele dá esse dom, a outro ele dá aquele, e tal, de maneira que dependamos uns dos outros. De maneira que o pé não diga à mão, não preciso de ti, e a mão não diga à orelha, eu não preciso de ti. E aqueles membros que reputamos mais fracos, Paulo diz, no final são os mais fortes. Os dons foram dados não para dividir, mas para integrar a igreja. Por isso que no verso 26, diz assim, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A doutrina acerca dos dons, irmãos, ela deve ser ensinada ao lado da doutrina da comunhão da igreja. Para que não se entendam os dons como instrumentos de exibição e promoção humana, mas de interdependência do corpo, de modos de a igreja ter relações de amor dentro da sua internalidade. Vamos então entender cada um dos dons espirituais nessa noite. Os teólogos têm feito divisões em grupos de 3. São 9 os dons, então 3. E essa me parece uma boa divisão feita pelos teólogos. Há 3 dons aqui que são de revelação. Não entenda a revelação no sentido da Bíblia. A Bíblia tem um sentido próprio para esta palavra, mas é uma classificação feita pelo homem, pelo teólogo, para ordenar, para agrupar os dons espirituais. Há 3 dons de revelação, dons que revelam algo, que fazem algo ser sabido. Esses 3 dons de revelação são a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o dom de discernir espíritos. Esses 3 são 3 dons que lhe fazem saber alguma coisa de modo sobrenatural, que de outra forma lhe seria desconhecida. Nós temos 3 dons que são de operação ou de poder, e aí nós teríamos o dom de curar, ou os dons de curar, o dom de operação de maravilhas,
e o dom da fé. Alguém diz, pastor, que dom da fé é esse? Obviamente não é a fé pela qual eu sou salvo, porque é um dom espiritual dado já ao que é crente. Esse dom da fé aí é a fé para operar os milagres e para fazer operar os dons de curar. Porque quando Deus quer operar um milagre através de mim, ou através de você, de uma maneira que está apenas no conhecimento da soberania dele, ele fala ao nosso coração. Mas nós podemos ter dúvidas. Imagine que Deus tenha lhe dito para dizer a um coxo, levanta e anda. Você pode estar lá suando, será que é Deus, não é Deus? Para garantir que você vá, ele lhe dá uma convicção profunda, de maneira que supera a sua ansiedade, e você vai com aquela segurança de dizer à pessoa, levanta e anda. Eu me encontrei com um pastor amigo hoje aqui, que ele mandou um abraço de um outro pastor, o pastor Aloysio. Eu lembro que o pastor Aloysio uma vez me contou, ele disse, pastor Glauco, uma vez eu estava num culto, pregando, e apareceu um homem com um facão, queria me acertar, queria me matar. Ele disse, Deus me deu uma convicção tão profunda, que eu sem nenhum medo, desci da plataforma e fui andando até ele. E quando eu cheguei diante dele, ele ficou paralisado diante de mim pela minha ousadia, e eu tomei o facão na mão dele e levei comigo. Ele se sentou e ficou lá e ouviu o culto, ouviu a pregação do culto até o final. Ele disse, quando terminou o culto, o homem veio falar comigo, e o homem falando comigo disse, pastor, eu estou impressionado com a sua coragem. Ele disse, enquanto o homem falava comigo, minhas pernas se tremiam todinho, porque a unção já tinha passado. Então Deus às vezes dá essa convicção para a gente fazer coisas impressionantes. Então nós temos 3 dons de poder, de operação: os dons de curar, operação de maravilhas e o dom da fé. E 3 dons são de inspiração. Aí nós temos a profecia, o falar em línguas e a interpretação que a acompanha. 3 dons de revelação, 3 dons de poder ou de operação e 3 dons de inspiração. Vamos entendê-los nessa noite. Vamos começar pelos dons que revelam algo. A palavra da sabedoria é uma participação nossa na sabedoria divina. Note que a expressão palavra indica que é uma partícula. A palavra é a parte de uma frase. É como se Deus naquele momento desse condições de a gente dar uma resposta que cala a pessoa. Não é aquela resposta que é fruto do nosso estudo e conhecimento. Eu posso ser um grande apologeta, defensor da fé cristã, resultado isso do meu conhecimento bíblico, do meu conhecimento de lógica. Mas tem aquela palavra que não é fruto simplesmente da lógica, ela não é fruto simplesmente do estudo. Ela é aquela palavra que vem de sabedoria no momento especial, no momento repentino. É uma sabedoria prática e não teórica. Vemos em Jesus, por exemplo, quando alguém lhe trouxe a moeda e disse, devemos pagar tributo a César. Se ele dissesse que se deveria pagar tributo a César, seria visto como um traidor da nação. Se dissesse que não deveria pagar tributo a César, seria visto como um rebelde. Mas Jesus diz, de quem é a efígie nessa pedra? E o homem diz, de César. Ele disse, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aleluia. Quer ver um exemplo equivalente ao que seria a palavra da sabedoria? Quando alguém chega para Jesus já pronto para ouvi-lo responder e prendê-lo. Quando alguém chega para Jesus e pergunta, com que autoridade tu fazes estas coisas? Aí Jesus disse, eu te respondo depois que tu responderes a minha pergunta. O batismo de João Batista era do céu ou da terra? Aí o fariseu entra em colóquio com o outro. Se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer, por que vocês não se batizaram? Se nós dissermos que é da terra, o povo se levanta contra nós, porque quer muito bem a João Batista. Então os fariseus chegam para Jesus e dizem, nós não sabemos. Aleluia! Jesus disse,
também eu não digo, com que autoridade eu faço estas coisas. Isso é a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria, o irmãozinho que estava lá na praça pregando, ao meio-dia, e apareceu um doutor, cheio de diplomas aí no seu currículo, e disse: você aí, pregador, que diz acreditar em Deus, me mostre Deus. Aleluia. Se tem Deus, se Ele existe, me mostre, eu quero ver. Era meio-dia e o irmãozinho disse: olhe para o sol lá em cima. E o homem olhou para o sol, aí o homem quis desviar o olhar, o sol muito forte, sol do meio-dia. E o irmão disse: continue olhando. Ele disse: não dá para fixar o sol nesse momento. E o irmão disse: você não consegue ver nem alguma coisa que Deus criou por muito tempo e você quer ver Deus? Palavra da sabedoria é um irmão que um intelectual chegou para ele e disse: olha, essa história da Bíblia de que o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto é conversa, não foi Deus que abriu as águas. Não tem um período do ano que as águas baixam e ficam na canela. Foi Deus, não, isso acontecia periodicamente e o povo passou. Esse irmão não entendia de hebraico, esse irmão não sabia muito de história, mas esse irmão olhou para o homem e disse: glória a Deus. E o homem disse: que história é essa de glória a Deus? Eu estou dizendo que o povo atravessou, não foi porque Deus abriu o mar, não, é porque as águas baixavam naquele período do ano. E o irmão disse: não, estou dando glória a Deus porque Deus afogou o exército de Faraó com água na canela. Aleluia. É como no caso de um pastor, que duas famílias dividiam-se dentro da igreja e chegaram até o pastor. Uma dizia: eu tenho razão, a outra dizia: eu tenho razão. E o pastor disse sabiamente: eu tenho uma solução para isso. Uma família fica com a razão e a outra fica com Jesus. Quem é que quer ficar com a razão? E os dois lados se contristaram, se reconciliaram porque queriam ficar com Jesus. E a sabedoria de Salomão, que disse que ia dividir a criança ao meio, mas não era para matar a criança, era para saber quem era a mãe. E a sabedoria do apóstolo Paulo, que levado pelos judeus preso, os judeus disseram: por que é que você está aqui? Qual é a razão de você estar causando tudo isso? Ele disse: eu estou aqui porque eu creio na ressurreição dos mortos. Ele pregava a ressurreição de Jesus, mas ele não falou da ressurreição específica de Jesus, ele falou da ressurreição. Aí entre os judeus tinham dois partidos: os saduceus, que não criam em ressurreição, os fariseus, que criam. Aí os fariseus disseram: a gente concorda com ele, os saduceus não querem, não. E aí, meus irmãos, a briga ficou entre os judeus e Paulo saiu fora. Esse é o dom da palavra da sabedoria. Jesus disse: quando vocês forem levados perante as autoridades, não temam. Pode ser o irmão mais simples, não tema, porque Deus vos dará boca e sabedoria. O Espírito Santo falará por meio de vós. A palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é uma participação na onisciência de Deus. É quando eu sei de um fato que naturalmente eu não saberia, eu não teria as informações, mas Deus me faz saber. Um exemplo, nós temos com respeito a Jesus, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do verso 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira.
Jesus disse: eu sei onde é que tu estavas. A palavra do conhecimento é a ciência daquilo que eu não estou presente, mas eu sei o fato. No Velho Testamento, os profetas que tinham essas operações do Espírito Santo todas reunidas, embora dentro de uma inconstância, porque o Espírito ia e vinha neles, nós temos o exemplo de Eliseu, segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. Depois da cura de Naamã, Naamã quer dar presentes para Eliseu. Eliseu recusa, mas o servo dele, Geazi, ouve a conversa e diz: eu vou lá, vou até Naamã e vou dizer para ele que Eliseu quer sim a recompensa. E aí eu fico para mim. Geazi foi. Quando ele retorna, veja o que Eliseu diz para ele. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vem? E disse Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele o leproso, branco como a neve. Quando Pedro soube que Ananias e Safira tinham feito um combinado para enganá-lo, ali foi uma palavra do conhecimento. Ciência de um fato, de modo sobrenatural. E o discernimento de espírito é quando a gente sabe que tipo de espírito está na pessoa. Foi pelo dom de discernimento de espírito que Paulo soube que uma pessoa, que sempre que ele passava, falava bem dele. Vinha ele com outro e a pessoa dizia: estão aí os servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo expulsou o demônio, era um demônio falando, tentando levar Paulo e os seus acompanhantes ao orgulho. E Paulo expulsou aquele demônio, discerniu que aquilo vinha de um espírito maligno, mas pode ser um discernimento do espírito humano. Discernir que a motivação de alguém é invejosa, discernir que a motivação de alguém é maliciosa, é um discernimento de espírito. E aí nós temos a explicação sobre os 3 dons de revelação e os 3 dons de poder. Os 3 dons de poder são os dons de curar, para a cura do enfermo, dom de operação de maravilhas. Exemplo de dom de operação de maravilhas, Atos 13, quando Paulo diz a Elimas que ele vai ficar cego porque estava importunando os caminhos de Deus, e o homem fica cego. Aí não é cura não, aí é castigo. Operação de maravilhas. Dom de operação de maravilhas, o dom da fé, que, como eu disse, dá convicção para essas coisas. Dom de profecia, que traz uma palavra de encorajamento. Exortar não é o mesmo que admoestar. Profecia é para exortação, consolação e edificação. Profecia não é para dar carame, gente. Repreenda alguém pela Bíblia. A profecia é para encorajar. Exortar quer dizer encorajar, consolar e logo edificar. Uma profecia que traz desespero em vez de conforto e encorajamento não é a profecia de que trata a Bíblia Sagrada. O dom de profecia a que se refere a Bíblia Sagrada. E as línguas são uma expressão de oração e de louvor que, interpretadas, abençoam a igreja, porque é uma oração a favor da igreja, um louvor por algo que Deus fez na igreja. A Bíblia diz que há um caminho sobremodo excelente, 1 Coríntios 12, 31. Esse caminho sobremodo excelente está em 1ª carta aos Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Meus irmãos, nós temos que conjugar uma vida santa com os dons, uma vida de amor, do fruto do Espírito com os dons. Você pode ter dons espirituais de verdade, mas se você não tem edificação. Uma pessoa pode, por exemplo, acrescentar a algo que recebeu de Deus em profecia, alguma coisa sua, só para ferir o outro.
disse uma coisa de verdade e acrescentou uma coisa para ferir, porque não tem amor, aí estragou a profecia. Uma pessoa pode ser usada por Deus para uma grande cura e depois querer trazer a atração das pessoas para si. Tornou infrutífera a cura que ela fez. Por isso a Bíblia diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. A passagem na Bíblia que diz que nós devemos buscar os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Pastor, quais são os melhores dons? Não há melhores dons igualmente para todos. Depende da sua vocação. Uma pessoa, por exemplo, que tem um trabalho de aconselhamento, para ela o dom de discernir espírito está entre os melhores dons que ela deve procurar. Para alguém que é um evangelista, está pregando aí, os dons de curar e os dons de operação de maravilhas deverão estar entre os melhores dons que ele deve procurar. Um pastor que precisa resolver problemas, a palavra da sabedoria está entre os melhores dons que ele deve procurar. Depende da sua vocação. Os melhores dons são em função do seu chamado. Mas tem um dom que Paulo coloca entre os melhores dons para todos. Este dom é a profecia. Por isso que ele diz: procurai com zelo o profetizar. Por isso na carta aos Coríntios 14:1 diz: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que, irmãos? Porque se os dons, como disse eu, são uns mais importantes para uma vocação, outros mais importantes para outra vocação, a profecia vai ser sempre bom para a reunião dos crentes. A profecia vai ser sempre boa para os grupos familiares. É o único dom que Paulo dá a entender que qualquer um pode ter, porque todos, independentemente da sua vocação, como crentes, na medida que vão a um grupo familiar, podem ter espaço para abençoar alguém. Paulo diz: todos poderão profetizar, cada um por sua vez. É o único dom que ele universaliza, porque é um irmão, dá uma palavra de encorajamento ao outro no Espírito, dá uma palavra de consolo. É um dom que fortalece a comunhão, é um dom que faz com que nós ajudemos uns aos outros. Então é o único dom que ele diz: procure principalmente esse. Porque se o dom de curar vai ser bom quando você estiver visitando um hospital, o dom de profecia vai ser bom sempre que a igreja estiver reunida no grupo familiar. Vai ter espaço adequado sempre que estivermos reunidos congregacionalmente. Então, irmãos, vamos nos encher desses dons. Eu quero dizer uma coisa: nós estamos atrasados, irmãos. Nós estamos repetindo o ano, mas vamos agora buscar. Vamos escancarar o coração. Vamos deixar a mancha dos nossos joelhos no chão. Vamos encher os nossos olhos de lágrimas e vamos orar a Deus para Ele abrir os céus, para que as casas dos irmãos se tornem, como deve ter pregado aqui o pastor Edmilson, solo sagrado. Quando você entrar na casa lá, tira logo a sandália aí, que é terra santa. Não é casa de japonês, não, é casa da glória de Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, irmãos, como tínhamos nos nossos encontros de grupos familiares. Encerramos, irmãos. Procure ficar um pouco mais. Eu vou fazer tudo para que a gente não demore, para nós participarmos nessa noite da ceia do Senhor. Vamos nesse momento já abrir as nossas Bíblias para lermos sobre a ceia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo